Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de desenvolvimento de projetos. Nessa aula, pessoal, nós vamos a partir de agora começar o nosso segundo projeto. O nosso segundo projeto, após a finalização do projeto do cruzamento do semáforo, né? Então nós tivemos aí no nosso escopo da nossa matéria o projeto 1, né, onde nós utilizamos aí 20 horas, né, para desenvolver esse projeto. Esse projeto então já foi desenvolvido e agora nós começaremos o nosso projeto 2, que é o projeto da esteira. Tá? Eu já dou mais detalhes para vocês desse projeto. Tá? Então, a partir de agora, dessa aula, a gente já começa a focar o nosso projeto 2, tá bom? Bom, pessoal, com relação então a esse projeto, né? Esse projeto é uma esteira, né, com sensor de entrada e também um sensor de saída. Então, agora o foco do nosso projeto é esse, tá? Esse projeto necessariamente terá que ser feito no Tinkercad, tá? Visto que nós da dificuldade, né, de você ter lá um motor, de você obter ali toda uma estrutura para você fazer esse acionamento. Então, esse projeto você vai fazer no Tinkercad, tá? Necessariamente ele deverá ser feito no Tinkercad. Pessoal, então, são 20 horas, tá? Contando com essa hora, tá? E você também vai me entregar, no final dessas 20 horas, um relatório, tá? Do mesmo jeito do projeto 1, que tem que ter capa, né, com o título do projeto, a matéria, o nome do aluno, tá? Tem que ter uma introdução teórica, né, com os comandos utilizados e também a descrição do projeto contendo ali um print da montagem no Tinkercad, tá? O código-fonte do Arduino e também a explicação do racional do programa, tá? Então, pessoal, o relatório desse projeto 2 que vocês vão me entregar é idêntico, né? O formato é o mesmo do relatório do projeto 1, tá? Que vocês me entregaram. Então, com relação ao relatório, vocês vão fazer isso. Os projetos, tá? O projeto ele deverá ser feito no Tinkercad, tá? Tanto o software quanto o hardware. E você vai me entregar o relatório, como eu acabei de falar, tá? O relatório eu deixo ainda o modelo no Google Sala de Aula, e você também, que é o mesmo, né, do projeto 1, e também, né, como nós fizemos no primeiro projeto, você vai ter que fazer um vídeo da tela do computador com a simulação do projeto no Tinkercad, tá? Então essa simulação você vai fazer um vídeo, e o vídeo você me manda então por WhatsApp, tá? Então o relatório você entrega por e-mail e o vídeo você me entrega por WhatsApp. É o mesmo molde, o mesmo modelo que nós utilizamos para fazer o projeto 1. Então até aí não mudou nada, só mudou então o projeto em si, tá? Da mesma forma, a presença nas aulas, essas 20 horas, né, elas não terão atividades para serem entregues no final de cada aula, apenas a entrega do projeto, né, do relatório e do vídeo, que você deverá me entregar até o dia 15 de março. Tá? Qualquer modificação, né, na data, eu aviso vocês no grupo de WhatsApp. Mas a princípio você vai se programando aí para me entregar no dia 15 de março. Tá? Então esse é o prazo que você tem para fazer as atividades, né, que são duas, né, o relatório e o vídeo do projeto. Você tem então até o dia 30 para me entregar. Bom, como que vão ser as aulas? Do mesmo jeito que nós fizemos, né, no projeto 1, eu vou fazer um vídeo, né, cada dia de aula, de acordo com o calendário da secretaria, para responder, né, as principais dúvidas que eu já tirei no WhatsApp, também dar algumas orientações para vocês, tá? Esse vídeo ele vai ser postado tanto no grupo de WhatsApp como também no Google Sala de Aula, tá bom? Pessoal, grupos de trabalho, tá? Então os trabalhos eles podem ser entregues individualmente, né? Da mesma forma que nós fizemos no nosso
no nosso projeto 1, tá? Então você pode fazer individual ou você pode fazer isso em grupo na mesma quantidade de pessoas que nós combinamos no nosso projeto 1, tá? Então até aí não teve modificação. Da mesma forma, as dúvidas e a comunicação com o professor você deve tirar por WhatsApp, tá? Vai enviar um WhatsApp diretamente para mim. Você também pode, juntamente com o seu grupo, criar um próprio grupo de WhatsApp e me adicionar para que a gente possa debater e tirar as dúvidas aí do seu projeto, tá? Então, essas dúvidas e a comunicação com o professor, a gente vai fazer isso tudo via WhatsApp, tá? Vamos falar sobre o projeto 2, né? Então, vamos falando aí sobre o projeto 2. Nesse projeto 2, pessoal, você vai, então, criar no Tinkercad, tá, o controle de um motor. Tá? Esse motor seria um motor que vai girar uma esteira. Tá? Bom, e aí o que vem a ser, então, né, esse controle, o controle desse motor. Tá? O controle desse motor, pessoal, a esteira ela vai girar, ela deve girar após a presença de uma peça, né, no sensor de entrada. Então ela vai ter lá um sensor de entrada e ela também vai ter um sensor de saída. Então a esteira para após a presença de peça no sensor de saída. Então, para você pensar no racional, pensa numa esteira, né, com um sensor de entrada e um sensor de saída. A hora que você coloca a peça aqui, ela começa a girar. Para quê? Para levar essa peça até a saída da esteira. Chega aqui nessa saída, nesse ponto, a esteira tem que parar. Então, quando a gente pensa na esteira, né, nós temos que pensar em quem? Nós temos que pensar no motor que está girando essa esteira, né, materializando isso em termos da questão da eletrônica em si, né? Materializando isso, nós temos justamente o controle da esteira em si, né? Esse controle da esteira ele deve ser feito através de um motor. Pessoal, então, só ampliando aqui para a gente ver melhor, ó, então a gente vai ter nessa esteira a entrada, né? Nós vamos ter aqui, ó, além do motor que vai girar essa esteira, nós temos o sensor de entrada, né? E nós temos o sensor de saída. Tá? Então tem o motor, sensor de entrada e sensor de saída. Esse aqui é o circuitinho que nós vamos utilizar. Tá? Então nosso sensor de entrada ele vai ser um LDR. Tá? Você vai colocar um LDR na entrada e na saída também um LDR. Então esse sensor, através da presença ou não de luz, é que vai determinar então se a esteira vai girar ou não. Então, a hora que, sem que esse sensor esteja acionado, né, ele vai ter uma resistência. Se eu não aciono esse sensor, é porque eu não tenho peça na esteira. Então, a hora que eu coloco uma peça na esteira, vai criar ali uma sombra para esse sensor, né? Criando uma sombra para esse sensor, vai aumentar a resistência dele. Aumentando aqui, como a gente tem um divisor de tensão aqui com resistor de 1K, aumentando a tensão aqui, vai aumentar a tensão aqui nesse pino analógico. Tá? Nesse projeto nós vamos ter que utilizar um pino analógico, que vai ser o nosso A0. Tá? Então, pessoal, a ideia é essa. Quando eu deixo mais escuro o LDR, né, crio uma sombra para esse LDR, eu aumento a resistência dele, aumentando a resistência dele, aumenta a queda de tensão nele, aumentando a queda de tensão nele, aumenta a queda de tensão nesse A0, que é uma entrada analógica. Tá? Por isso que na aula passada eu pedi para que vocês revessem a nossa aula sobre pinos analógicos, tá? Porque nós vamos utilizar a entrada analógica. Então, aumentando essa tensão, né, o seu programa tem que reconhecer, né, fazer esse reconhecimento, e a partir desse reconhecimento, o seu programa ele deve então fazer com que esse motor que você vai colocar aqui na porta 10,
né, ele vai fazer com que esse motor comece a girar, tá? A partir do momento que você tiver um certo valor de tensão aqui. Ele vai começar a girar. Girando o motor, né, ele só vai parar quando a mesma coisa acontecer no sensor de saída, né? Enquanto esse LDR está com a luz plena, significa que a peça não chegou. A hora que a peça chega em frente ao LDR, ele vai criar uma sombra, né? Criando essa sombra para o LDR, ele vai aumentar a resistência do LDR, aumentando a queda de tensão sobre ele, né? Porque aqui a gente tem um divisor de tensão e o que não tiver no resistor de 1K vai estar no LDR, o que não estiver no LDR vai estar no resistor de 1K. E a mudança da tensão daqui para cá ou daqui para cá vai se dever ao valor, né, de tensão do LDR. Então, passou a peça do lado, aumentou a tensão aqui no LDR, e aí, porque vai ficar mais escuro, né, a peça vai fazer a sombra no LDR, e aí eu quero então que na programação você pare, né, o movimento desse motor. Tá? Então a ideia do programa é essa. Tá? O objetivo do programa é justamente fazer, né, com que você tenha ali uma função, né, controlada por esses LDRs. Né? Esses LDRs eles vão justamente controlar essa função e a partir daí então ele vai funcionar de acordo com a movimentação em si da peça. Tá? Então tem peça, ficou mais escuro para o LDR de entrada, aumentou a tensão, motor gira. Tá? Lógico que a peça vai sair de frente, porque ela vai andar pela esteira. E aí a hora que ele fizer sombra para o LDR de saída, vai aumentar a resistência dele, vai aumentar a tensão, então eu quero que esse motor pare. Tá? Então esse aqui é a parte elétrica, é o circuitinho elétrico que você vai reproduzir no Tinkercad. Depois, pessoal, nós temos, então, olha, aqui eu já montei no Tinkercad, tá? Então o que eu fiz aqui com o protoboard, tá? Eu fiz alimentação negativa e alimentação positiva, tá? Elas estão aqui, essas alimentações. Mediante essas alimentações, eu fiz a ligação aqui do meu LDR, tá? Então coloquei um LDR no meu A0, outro LDR no meu A1, estou usando as portas analógicas, tá? Eu puxei aqui o meu VCC, eu puxei daqui, e o GND eu puxei da outra parte, tá? Para ficar mais simples. Então aqui o que está em vermelho é VCC, né? Jogo aqui também para a parte de baixo, e o GND também eu puxei por aqui, eu tenho nas duas partes. Pessoal, então, aqui eu liguei o motor, tá? Então, uma parte o motor eu liguei na porta 10, tá? E o negativo do motor eu liguei no GND, tá? Então, a ideia movimentando esses LDRs, né? A ideia é, então, que eu tenha uma movimentação do meu motor, tá? Então, a ideia é essa, para ter essa movimentação a partir do LDR, tá? Então aqui fez sombra no primeiro LDR, esse motor começa a girar, né? Aí você já vai voltar, né, ele, aí a hora que fizer sombra nesse segundo LDR o motor para, tá? Essa é a ideia então da nossa simulação da esteira. Então nós vamos simular a nossa esteira dessa forma, tá? Fazendo esse jogo aí dos LDRs. Bom, como isso vai funcionar no Tinkercad, tá? Vamos dar uma olhada agora no Tinkercad como que é a ideia do funcionamento disso, tá? Pessoal, no Tinkercad nós vamos ter, aqui, quando você tem LDR, ele vai deixar então a parte clara e a parte escura do LDR. Tá vendo aqui? Eu já joguei para a parte escura e voltei. Você viu que o motor começou a girar, tá? Estou até utilizando um motor diferente, que é outro tipo de motor. Agora eu vou simular a saída. Ó. Ele parou na hora que eu escureci. Então aqui você pode deixar na posição média, né, para simular que ele vai parar ou não. Ó. Vou ligar novamente. Ó. O motor começa a girar. Desliguei porque a peça saiu da frente do sensor de entrada. E agora eu vou desligar, simulando que a peça chegou, ele vai parar. Então a hora que ele faz sombra. Então a simulação no LDR... né, para simular que tem peça ou não, ó, tem peça, escureci, né,
e aí não tem peça, eu volto, né, pro claro. Aqui eu quero simular que a peça chegou, então eu escureci e depois eu clareei, significa que a peça chegou e eu tirei essa peça. Então a gente percebe que o motor gira, né? Aqui eu estou usando esse motorzinho menor, é uma segunda opção que tem lá no Tinkercad, que fica melhor para a gente visualizar aqui no vídeo, tá? Então são as opções que a gente tem na simulação. Então, ó, simulei que a peça chegou, o motor então parou, tá? Então é isso que você vai fazer na sua simulação em si, tá? É dessa forma que você vai trabalhar. Então a gente vai aqui, baseado então nessa simulação, tá? A gente vai fazer com que o motor movimente ou não. Então a movimentação ela vai se dar justamente através do nosso chaveamento. Então mais uma vez aqui, olha, vou ligar aqui, vou colocar tampar, né? Então ó, escureci, clareei, motor rodando, tá? Então o motor, a peça está rodando pela esteira. Agora vou simular que ela chegou. Então escureci, clareou, significa que a peça chegou, então o motor parou, tá? Então, pessoal, essa é a forma com que nós vamos fazer a simulação no Tinkercad. Por isso, né, que não dá para a gente fazer fisicamente, tá? Porque aí você precisaria de um motor e outras situações. A gente vai usar nesse projeto alguns conceitos e eu vou explicar melhor, eu vou dar uma dica melhor de programa na próxima aula, tá? Mas quais são os conceitos que nós vamos utilizar? De comando if, tá? Esse comando de if, tá? Nós vimos isso nessa aula aqui, tá? Então, nós vimos o comando if. Então, você volta até essa aula aos 13h30 minutos para que você possa verificar, então, o aprendizado do comando if. E a porta analógica nós estudamos nessa aula, tá? Aos 29 minutos, a partir dos 29 minutos, tá? Então, para você poder ter aí uma melhor forma aí de estudar esses conceitos, se você não lembra direito como funciona o if e como funciona a porta analógica. A porta analógica já ficou evidente aí o funcionamento dela, tá? Ficou muito evidente, porque a gente está usando lá o A0 e o A1, tá? Isso tudo bem. Agora, a gente vai precisar do comando if, por quê? Porque você vai ter que fazer uma condição, né? Se, né, você chegar a esse valor de tensão, a um determinado valor de tensão, que na verdade para a porta analógica é um endereço, liga o motor, né? Se você chegar a um determinado endereço aqui, né, você desliga o motor. Então, por isso que a gente vai precisar do comando if, tá? Então, você vai estudar esses dois comandos para que a gente possa, então, baseado nesses dois conceitos, né, fazer, então, o nosso projeto, tá? Pessoal, estarei à sua disposição, tá, para tirar as suas eventuais dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver, ou comunicação comigo, faça então através do WhatsApp, tá? Então o grupo de WhatsApp da nossa matéria ele não permite a postagem dos alunos, apenas por parte do professor, e a minha comunicação então oficial, né, vai ser então através desse WhatsApp onde eu vou postar as aulas, tá? E aí, então, se você tiver alguma dúvida, né, você manda um WhatsApp diretamente para mim. Pessoal, estrutura da escola, tá? Para os alunos, os grupos que não tiverem computador, a escola está colocando aí à sua disposição a sua estrutura, tá? Computador, internet. E aí basta você, então, agendar com a Maria por WhatsApp para que você possa, então, fazer o uso dessa estrutura. As cópias, pessoal, projetos iguais serão zerados, portanto, cada aluno deverá entregar o seu próprio vídeo e relatório, tá bom? E é isso, pessoal. Tá aí a gente vai, então, se falando, né, através do grupo de WhatsApp. Se você tiver, então, dúvidas, por favor, me procure, mas já deu para você ter uma ideia. Então, está apresentado aí o que será
o nosso projeto 2, que você deverá então entregar no dia 30 de outubro. Então se apresse, mobilize o seu grupo para que você possa então fazer a entrega desse projeto. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!